Bom, pessoal, vamos fazer aqui a correção da nossa atividade, tá? Nós temos aí a primeira questão pedindo classifique as sentenças em verdadeiro ou falso. Aí nós vamos analisar cada uma das situações e afirmar se é verdadeira ou falsa. Então na letra A diz, os ângulos retos medem 90 graus. Perfeito, né, pessoal? Obviamente, todo ângulo reto, ele mede 90 graus, certo? Nós temos também aí na letra B, a medida de um ângulo agudo é menor, ou melhor, é maior que 90 graus. Lembre-se, ângulo agudo, pessoal, é um ângulo que tem menos de 90 graus. Então, essa está falsa. Na C, nós temos dois ângulos retos são congruentes. Perfeito, dois ângulos retos têm que ser congruentes, né? Na letra D, a medida de um ângulo obtuso é maior que 90 graus. Isso mesmo, ângulos obtusos medem mais do que 90 graus. Então, correto, verdadeiro, certo? Agora, letra E. Dois ângulos obtusos são sempre congruentes. Não, no caso aí não, porque congruente significa iguais, né, pessoal? Então, é o que acontece? Nós temos aberturas diferentes nos ângulos obtusos. Então, não é obrigatório que sempre a gente tenha o mesmo valor de ângulo. Então, aqui é falso. Temos aqui na letra F, a medida de um ângulo obtuso é maior que a medida de um ângulo agudo. Perfeito, exatamente isso. O ângulo obtuso é maior do que o agudo. Então, verdadeiro. Bom, aqui na segunda questão, pessoal, nós temos alguns cálculos, certo, baseados nas figuras que aparecem. Então, a segunda diz o seguinte enunciado. Calcule o valor de x nos itens abaixo. Então, a gente vai descobrir o valor de x na letra A, na letra B, C e D. Na letra A, pessoal, está bem simples. Por quê? Nós temos aqui um ângulo de 50 graus, certo? Que eu destaquei. E quando a gente tem essas retas aqui, ó, que se cruzam, o ângulo oposto ao vértice tem o mesmo valor de ângulo. Como assim? Se aqui nesse lado nós temos 50 graus, como o ângulo oposto é exatamente igual a esse, então esse valor também é 50 graus. Ou seja, nessa letra A, o x é igual a 50 graus. Certo? Agora vamos para a letra B. A letra B nós temos aqui uma reta, tá? E essa reta a gente consegue perceber aqui que nós temos um valor que é 20 graus. E ele quer que a gente descubra esse x aqui, pessoal, em destaque. O que é que acontece? Essa abertura aqui todinha é uma abertura que nos dá a entender que é a metade da volta de uma circunferência. Se a gente faz aqui um círculo, essa linha vai ser a metade dela. Então, se ele quer a medida dessa abertura todinha, certo? O que é que ele quer que a gente descubra? Que a gente tenha o valor de 180 graus. Ou seja, saindo dessa linha, chegando até essa linha, nós temos 180 graus. Porém, a gente já tem 20. Então, esse x vai medir quanto? Você tem várias maneiras de fazer. Você pode fazer até mentalmente, mas também pode fazer assim. X, que é o valor que a gente quer descobrir, mais os 20 graus que nós já temos, é igual ao quê? O valor total que pode obter aqui, que é 180. Quando a gente passar esse 20 para o outro lado, se ele está positivo, ele passa negativo. Então vai ficar 180 graus menos 20. Dessa forma, o x aqui, pessoal, vai medir quanto? 180 menos 20 dá 160 graus. Acabou aí a letra B. Na letra C, a gente encontra aqui a seguinte situação. Nós temos aqui a bissetriz do ângulo. E lembre-se, a bissetriz do ângulo é quando a gente pega um ângulo e corta ele exatamente no meio. Então, se aqui embaixo está mostrando que são 30 graus e essa linha aqui é a bissetriz, então em cima tem que ter o mesmo valor de angulação. Então, se embaixo é 30 graus, passou a bissetriz, então aqui em cima também tem que ser 30 graus. Ou seja, x mede 30 graus. Agora aqui na letra D, nós temos uma situação em que nós temos novamente a bissetriz, certo, do ângulo. E aqui o ângulo foi cortado ao meio, onde essa parte aqui, ó, ela mede 40 graus. E ele quer que a gente descubra essa situação aqui, que tem x mais 20 graus. Como é que eu posso resolver? Bom, pessoal, eu posso resolver assim, ó. X mais 20 graus é igual a 40. Por que é igual a 40? Porque nós temos a bissetriz aqui que corta o ângulo exatamente ao meio. É claro que a gente poderia fazer mentalmente, mas aqui é apenas uma demonstração de como você poderia fazer através do cálculo. Então, deixa o x sozinho. O 20 que está positivo passa para lá negativo. Repetimos o 40, né? Vai ficar dessa maneira aqui. Agora, x, ele vai valer quanto?
40, perdão, menos 20, dá 20 graus. Acabou aí, então x vale 20. Respondemos assim a segunda questão. Temos aqui a terceira questão, pessoal, que fala o seguinte: a medida de um ângulo mais o seu dobro é igual a 120. Então, o que acontece? Determine esse ângulo. A medida de um ângulo mais seu dobro. Então, vamos lá. Um ângulo a gente não sabe qual é, então vamos determinar como sendo x, mais o seu dobro. O dobro de x é o quê? 2 vezes x. Isso aí é igual a 120 graus. O que é que eu posso fazer? Somar esses dois valores. X, lembrando que é como se tivesse um x aqui na frente, né? Então, 1x mais 2x, a gente fica com 3x, igual a 120. O x fica sozinho, e como aqui nós temos uma multiplicação, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 120 graus dividido por 3. Então, o x aqui vale 120 dividido por 3, dá 40, né? 40 graus, então essa é a medida do ângulo x. Certo, pessoal? Então, agora vamos para a próxima questão. Então aqui, pessoal, na quarta questão, nós temos dois ângulos são complementares e a medida de um deles é o dobro da medida do outro. Determine esses ângulos. Certo, então vamos lá. Dois ângulos são complementares, ou seja, a medida máxima que pode ser atingida é 90 graus. Ele diz que a medida de um deles é o dobro da medida do outro. Então, beleza. Vamos lá. Nós temos o valor x de um ângulo, somado mais o dobro, né, dele, dá igual o quê? A um ângulo complementar. Se é complementar, o máximo que ele pode atingir são 90 graus. Certo? Então, fica dessa forma. O que é que eu vou fazer? Juntar. Aqui nós vamos ficar com 3x é igual a 90 graus. O x fica sozinho, o 3, como está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 90 dividido para 3, a gente vai ter aí 30 graus, certo? Isso é a medida de um dos ângulos, certo? Como ele diz aqui, ó, dois ângulos são complementares e a medida de um deles é o dobro da medida do outro, determine esses ângulos. Se um é 30 graus e eles são complementares, se o ângulo 1, vou botar aqui uma letra grega para representar. Se alfa é igual a 30 graus, que a gente descobriu agora, e eles são complementares, o beta, que é outra letra grega, pessoal, ele vai medir quanto? Se são complementares e o máximo pode ser 90, então aqui só pode ser 60 graus, certo? Vamos aqui para a quinta questão. A quinta questão diz: determine o ângulo cujo dobro de sua medida mais 10 é igual a 140. Então, determine um ângulo cujo dobro de sua medida, então é 2 vezes x, mais 10 graus, certo? Ele diz que é para somar mais 10, é igual a 140. Perfeito. O que é que eu vou fazer? Deixar o número acompanhado da letra aqui antes da igualdade, ou seja, no primeiro membro. E no segundo membro eu vou deixar todos os números que não tem a variável, ou seja, a letra. O 10 que está positivo passa para lá, negativo. Então fica 10 graus, menos 10 graus. Então aqui ficará 2x é igual 140 menos 10 dá 130 graus. Agora o que é que eu vou fazer? Aqui em cima, o 2 vai deixar o x sozinho, ele vai passar para lá dividindo, já que ele está multiplicando, e ficará x é igual a 130 graus dividido por 2. Então o x aqui, pessoal, ele vai medir quanto? A gente sabe que ele vai medir 65 graus. Perfeito. Vamos aqui para a sexta questão. A sexta nós temos o triplo da medida de um ângulo menos a medida desse ângulo é igual a 90 graus. Determine esse ângulo. Vamos lá, com calma. O triplo da medida de um ângulo. O que é o triplo de alguma coisa? É 3 vezes o valor disso, né? Como a gente não sabe qual é o valor do ângulo, então a gente coloca o x. Então 3 vezes x menos a medida desse ângulo. O ângulo a gente não sabe o valor, mas a gente já representou por uma letra. Então é o x. Então 3 vezes o valor do ângulo menos o ângulo, certo? É igual a 90 graus. Certo? Determine esse ângulo. Então aqui, ó, 3x tira um x, fica 2x. Que é igual a 90 graus. Agora o que acontece? O 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar x é igual a 90 graus dividido por 2. Que isso daí, pessoal, vai dar o quê? 45 graus. Certo, pessoal? Vamos para a sétima questão. A sétima informa:
o dobro da medida de um ângulo mais seu complemento é igual a 130 graus. Qual é esse ângulo? Então é o quê? O dobro da medida de um ângulo, então é 2 vezes o valor do ângulo, certo? Mais o quê? Seu complemento é igual a 130. Vamos pensar nessa história de seu complemento. Um complemento, pessoal, é um ângulo que no máximo vai ter 90 graus, correto? Então o que acontece? A gente coloca aqui os 90 graus, só que a gente já tem que tirar o valor do x, né? Porque assim, é o dobro da medida de um ângulo mais seu complemento. Ou seja, quando eu tiver o valor do ângulo, eu vou ter que tirar esse valor de 90 para saber quanto é que está faltando para completar os 90. Então aqui vai ser o quê? 90 menos o valor do x. Certo, pessoal? Lembrem disso. Isso daí vai dar o quê? Vai dar igual a 130 graus. Agora vamos descobrir qual é esse ângulo. Então, ó, o que é que eu posso fazer? Vou deixar aqui os números acompanhados de letras, que só é o 2x menos o x, igual a 130 graus. O 90 que está positivo, ele passa para lá, negativo, fica menos 90 graus, perfeito. Aí agora fica o quê? 2x menos x vai dar apenas x, né? Que é 1x, na verdade. 130 menos 90 vai ficar o quê? 40 graus. E esse é o valor, certo? Que a gente acaba de descobrir do valor do ângulo que a gente estava procurando. Agora vamos para a 8ª e última questão. Dois ângulos são suplementares, certo? E a medida de um deles é o triplo da medida do outro. Determine esses ângulos. Então vamos lá. Dois ângulos são suplementares. Se são suplementares, então o total que ele pode atingir é 180 graus, né? A medida de um deles, que nós não sabemos qual é, que é x, é o triplo da medida do outro. Então o que acontece? X mais o triplo da medida do outro é igual a quanto? É igual a 180 graus. Certo? Agora é fácil de fazer o cálculo. X mais 3x vai dar 4x, que é igual a 180 graus. O 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 180 graus dividido por 4 e a gente vai obter o valor de 45 graus. Certo, pessoal? Então, essa é a resposta da nossa questão, tá? Se um ângulo mede 45 graus, o outro ângulo, né? Vamos colocar aqui, ó, alfa como sendo um ângulo 1, tá? Ele mede 45 graus. Se eles são ângulos suplementares, né? Ele tem que medir no máximo 180 graus. Se um mede 45, quanto é que vai medir o outro? Então vamos colocar aqui beta para poder representar o segundo ângulo. O beta vai ter que ser 180 menos 45, né? Então o que é que a gente vai ficar? Vai ficar com 135 graus. Certo, pessoal? Então essa daqui é a resolução da atividade de hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau!